Em Americana, 11 horas mais 15 minutos, começando mais uma edição da Sabatina, nessa semana com os candidatos a prefeito de Americana. Ao vivo aqui pelas rádios Você AM, 580 e 94.7 FM e também nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Hoje, o candidato aqui, que vai ser sabatinado, conversar com a gente, o empresário Dimas Julian, tem 61 anos, já foi 2 vezes candidato a vereador e hoje exerce o cargo de presidente da Associação Comercial e Industrial de Americana, a ACIA, e pela primeira vez concorre ao cargo de chefe do Executivo. Dimas, bom dia, obrigado pela presença. E o que levou a você a ser candidato, o senhor a ser candidato a prefeito de Americana, e caso seja eleito, qual seria, assim, o seu foco principal já no primeiro ano, nos primeiros meses do seu mandato? Bom dia. Bom dia, meus agradecimentos ao Grupo Liberal por essa oportunidade, os cumprimentos a todos os nossos rádio-ouvintes e espectadores. Reginaldo, o que nos leva a pleitear a Prefeitura da Americana é a certeza que nós podemos fazer tudo aquilo que é necessário fazer, não deixando de lado a consideração de que realmente a situação, principalmente financeira de Americana, e eu diria até também administrativa, ela está bastante prejudicada. E nós temos um grupo, a Rede Sustentabilidade, é um grupo novo político em Americana, formado por cidadãos de muita credibilidade, principalmente por cidadãos que já exercem na vida civil e, por que não, na vida profissional, muito trabalho em benefício da comunidade. Nós encaramos a política com uma definição única, embora deem algumas definições para a política. Fazer política só é válido se significar promover o bem comum. E nós temos hoje um grupo, não é o Dimas, é um grupo de cidadãos que hoje cerram fileiras em torno da Rede Sustentabilidade, um partido que já nasceu grande por conta da votação que já obteve, tanto a nível federal quanto aqui mesmo em Americana, e nós temos certeza que podemos fazer melhor do que está sendo feito. Sem demérito nenhum, é que a gente, ao longo da nossa carreira de trabalho voluntário, eu, por exemplo, eu presidi por vários anos a Associação Brasileira de Óticas, né? Promovemos bastante mudanças, inclusive na legislação. Diretor da CIA há muitos anos, fui fundador na década de 80 do Departamento de Óticas da CIA, que veio coibir uma série de ilegalidades que ocorriam na época no ramo, né? Hoje presido a CIA, aliás, presido muito honrosa e orgulhosamente, e a gente aprendeu, até nesse mandato de 3 anos, agora eu fui reeleito para mais 3 anos, a gente aprendeu que uma entidade, uma instituição e, por consequência, também uma cidade, também uma comunidade, ela só pode crescer, prosperar e melhorar a sua qualidade de vida através da participação. Hoje, a CIA tem uma diretoria, CREA, constituída de 134 diretores, todos voluntários. São todos empresários que emprestam o seu tempo para trabalhar pelo bem do desenvolvimento americano. E com todo esse aprendizado, eu diria assim, nós vislumbramos a oportunidade de aplicar todos esses princípios, o princípio da participação da comunidade na administração pública municipal. Realmente é um caminho que nós temos absoluta certeza que será bem sucedido. Eu até digo que nessas eleições a novidade da política da Americana é a Rede Sustentabilidade, com a nossa candidatura, minha, do Celso, dos nossos vereadores, e a nossa prioridade vai ser, em primeiro lugar, constatar, diagnosticar realmente a situação financeira da Prefeitura, a partir daí, traçar um planejamento estratégico por no mínimo 4 anos. Eu acredito que toda cidade deveria ter um plano diretor que fosse mandato, sabe, acima das pessoas, dos prefeitos, e estabelecer aí esse planejamento e fazer com que a administração funcione em todos os níveis. Eu recebo sempre a clássica pergunta, né? Quais serão as suas prioridades? A saúde, por exemplo. Eu falo, poxa vida, a prioridade é fazer a administração funcionar bem em todas as áreas.
dizer que a prioridade de um governo é a saúde, eu acho que o torna pequeno e até inoperante. A saúde é vital, ela não precisa ser priorizada. Um outro campo que a gente verifica que é americana, a coisa não anda, não funciona, é a área cultural. A área cultural, ela traz benefícios de toda ordem, né? Então nós não temos obviamente a saúde tem que ser tratada, e a gente pode abordar isso aqui mais detalhadamente, mas a nossa pretensão, o nosso plano, e eu tenho certeza que será bem sucedido, é diagnosticar, saber realmente a situação da prefeitura e a partir daí fazer uma administração onde todas as secretarias funcionem de maneira integrada, de maneira harmônica e que todos falem a mesma língua, e isso certamente trará melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. Candidato, entre uma das propostas que o senhor faz, caso seja eleito, é de criar um conselho cidadão que ficará ligado ao gabinete do prefeito. De que forma esse grupo será escolhido, por quem será escolhido e que tipo de poderes eles terão dentro da administração municipal? Bom, o Conselho Político Cidadão, na verdade, ele é até uma exigência da Rede de Sustentabilidade. É uma forma de governar onde as decisões não emanam apenas de um prefeito, né? Essa cultura do culto à personalidade, de achar que um prefeito vai resolver os problemas da cidade, isso para mim remonta ao século passado, né? Nós temos que nos destituir de culto à personalidade e também até por uma razão pragmática, fica muito mais fácil até, mais produtivo e com maiores possibilidades de êxito se a prefeitura governar a cidade em consonância com a representatividade da sociedade. As entidades representativas de profissionais, de trabalhadores, quando a questão for, por exemplo, assistência social, é necessário que numa decisão todas as entidades estejam participando. Mas a quem caberá a escolha desse conselho, candidato? Ao prefeito? Ao secretariado todo. Uma outra característica, Tomás, é que nós estamos apresentando não a candidatura do Dimas Julian e do Celso Santini. Nós estamos apresentando para a Americana, e isso nós vamos divulgar os nomes nesses próximos dias, todo um secretariado já escolhido. O senhor já tem esses nomes? Nós vamos divulgar oportunamente, porque faz parte da estratégia da campanha. E só para falar em campanha, parece que o senhor tem uma mudança com relação ao que existe hoje, né? Uma redução, agregar uma outra secretaria, como que tem essa ideia aí, Dimas? Olha, nós fizemos alguns estudos aí através do nosso grupo e chegamos à conclusão que dá para governar e muito bem administrar a Americana com 11 secretarias. Hoje nós temos 14, já tivemos 19, quer dizer... Mais de 20. E mais de 20, bem lembrado. Nós, inclusive, constatamos que a verba que é gasta do orçamento para a conta de administração, ela é praticamente o mesmo valor da verba da educação. Quer dizer, é uma verba, a nosso ver, que poderá ser otimizada. Candidato, entre as secretarias que deixariam de existir, de acordo com o plano de governo do senhor, que seriam agregadas a outras pastas, estão habitação, planejamento, a chefia de gabinete e o meio ambiente seria transformado em secretaria de gestão sustentável. O senhor não considera essas pastas que deixariam de existir estratégicas demais para serem acumuladas por um outro secretário? Ok, vamos abordar então, Tomás, a Secretaria do Planejamento. Nos últimos anos, nós temos visto algum tipo de planejamento em Americana? Esse ano a secretaria é quem está elaborando o plano diretor, por exemplo. PDDI, exatamente. E é a responsável por negociações por geração de emprego, a nossa etc. secretaria, que nós denominamos Gestão Sustentável, na verdade é uma nova nomenclatura, porque ela é a Secretaria de Planejamento, tá? É nesse âmbito que vai funcionar, e também ela vai gerir toda essa questão da sustentabilidade que faz parte do nome da nossa agremiação, entendeu? Então são inovações que nós estamos trazendo. À primeira vista, elas podem parecer cortes ou que vai ficar faltando
a atuação de alguma pasta, mas não. A Secretaria de Planejamento ela será substituída pela Gestão Sustentável, que vai englobar outras ações no sentido de implantar realmente uma administração sustentável para a Americana em todos os seus aspectos. E a questão do meio ambiente e habitação, candidato, ficaria por conta de qual pasta? Ela está vinculada a essa Secretaria de Gestão Sustentável. Seria uma subsecretaria? Meio ambiente seria uma diretoria, não importa a nomenclatura, uma subsecretaria ou uma diretoria, respondendo à Secretaria de Obras. Nós entendemos que através de uma diretoria bem escolhida, né, queria aqui lembrar também que a escolha desse secretariado ela é antecipada e baseada em critérios absolutamente técnicos, de competência e de credibilidade dos secretários. Então, nós não faremos nomeações para determinadas secretarias de cunho meramente político. É óbvio que nós vamos praticar o trato político, nós vamos ter um relacionamento harmônico com o legislativo, mas a administração ela terá o tom da competência técnica e da credibilidade. Quando o senhor fala nesse Conselho Político Cidadão, o fato do candidato ser presidente da associação comercial, ser empresário, estar ligado a comerciantes e empresários, pode facilitar de que maneira, Dimas? Nessa composição, nessa governabilidade, já que, é claro, a gente precisa de empresa, comércio, que dá emprego, que dá renda, enfim, como que a coisa pode unir aí para um bom encaminhamento? Sem dúvida nenhuma, a nossa participação na presidência, né, da CIA nos aproxima muito mais, assim, com relação aos nossos concorrentes, das entidades representativas. A CIA, ela é uma das integrantes do Fórum de Desenvolvimento e Cidadania da Americana. É uma cidade que tem um Fórum de Desenvolvimento e Cidadania. Como a Americana tem, ela não pode prescindir desse apoio, por que não, do trabalho voluntário dessas entidades, no sentido de tornar a administração mais dinâmica, mais organizada e mais produtiva. Então, sem dúvida, Reginaldo, a nossa atuação na Associação Comercial e Industrial Americana facilita isso. Eu diria até que foi com a fundação de novos departamentos setoriais no próprio âmbito da CIA que nos traz a inspiração de fazer isso no poder público. Candidato, o senhor também promete realizar consultas públicas em obras ou mudanças que impactem diretamente a vida das pessoas. O senhor pode exemplificar que tipo de situação possa ter acontecido recentemente ou algo que o senhor já antecipe que possa vir a acontecer na gestão do senhor? Como que essas consultas públicas vão se dar? Eu vou usar como exemplo, Tomás, uma demanda real, que já aconteceu aqui durante a nossa campanha, durante as nossas andanças, conversas. Por exemplo, a questão da proteção animal. Né? Não adianta o prefeito, o que ele achar que deve fazer, ele estabelecer, né? Ele tem que ouvir uma comunidade. Nós temos um potencial extraordinário de trabalho voluntário na área de proteção animal e que a queixa é recorrente. Nós não temos acesso, nós não somos ouvidos, nós não podemos participar. Quando a gente fala de consulta pública, né, isso também vai acontecer no âmbito do Conselho Político Cidadão. Todo esse trabalho voluntário ele tem que ser bem aproveitado numa parceria com o poder público. E quem vai dar as diretrizes de como atuar, de como fazer, tem que ser quem já está no ramo, quem já está na área. Eu não posso colocar num cargo que diz respeito à zoonose, por exemplo, alguém indicado politicamente. Eu preciso colocar alguém do meio que seja uma liderança representativa, assim como nós temos lideranças em outras áreas, como a cultura, por exemplo, que possam vir prestar serviço atendendo a demandas de anos e anos e anos. A gente ouve sempre demandas não atendidas por muitos anos. Eu acredito que uma administração como nós pretendemos fazer, com uma gestão integrada entre as secretarias, com a escolha baseada nos critérios técnicos e de credibilidade, a gente vai alcançar isso, não digo com facilidade, mas não é difícil.
Mas, candidato, como se daria essa consulta pública? Seria uma consulta aberta a toda a população? Ou seria uma consulta feita por meio de audiência pública, por setor? Porque pela proposta ali, pela proposta que o senhor protocolou no TRE, que é o plano de governo, dá a entender que é uma consulta a todos, porque são sobre obras que impactem diretamente na vida de todos os cidadãos. Obviamente que aquelas representatividades, né, aquelas entidades representativas de cada setor, elas terão voz ativa na elaboração, seja de novos projetos de lei, seja de implantação de políticas públicas, né? A população tem que participar de alguma forma. Ela primeiro se organiza no âmbito das entidades, as entidades legitimadas por aqueles interessados numa determinada causa ou num determinado trabalho que precisa ser feito, elas vêm até o Conselho Político Cidadão. E também nós pretendemos ouvir, Tomás, já que estamos falando de participação pública, popular na administração, nós precisamos ouvir os 4 cantos da cidade. Nós pretendemos fazer o que a gente chama de espaço cidadão. Não é nenhuma novidade, já foi feito no passado, mas hoje em dia a gente sente uma carência muito grande disso. O prefeito e os secretários e toda a sua equipe e conhecer de perto os problemas dos 4 cantos da cidade, porque assim as ações elas evitariam atitudes que são tomadas dentro do gabinete, uma decisão drástica que vai afetar uma região da cidade, por exemplo, o fechamento de uma creche. Isso tem que ser avaliado amplamente. Nós tivemos um caso de uma creche que quase foi fechada, era uma decisão do governo, e depois teve que voltar atrás porque foi verificar de perto, e aquela creche ela faz parte da vida das pessoas. Eu estou falando da região lá do Mário Covas. Ali nós já temos a 3ª geração de famílias que são usuários da creche. Então, esse tipo de abertura para a participação da população organizada na administração, ela é fundamental. Eu não vejo uma outra maneira de você tirar uma cidade que tem uma letargia, uma quase paralisia na área administrativa, sem acrescentar esse tipo de trabalho, porque não é só verba. A gente ouve muito falar, milhões daqui, milhões dali, precisa de milhões para realizar qualquer coisa. Com esse tipo de participação, a gente entende que vamos minimizar os investimentos e multiplicar os bons resultados. O senhor entende que está faltando diálogo hoje, pelo que o senhor está vendo em campanha, pelo que acontece com a cidade? Eu acho que isso é muito visível, né? É uma situação de dicotomia, né, entre o poder público e o funcionalismo. Isso é muito ruim. E, olha, quando falta dinheiro, tem que sobrar diálogo. E, infelizmente, a gente não assiste isso hoje. Mas por falar em diálogo, o seu partido tem 14 candidatos a vereador. É claro que, independente de ser partido A, B ou C, é claro que o candidato que for eleito, caso o senhor seja eleito, não vai levar todos o seu partido para a Câmara e vai ter uma composição com outros vereadores. Isso porque a Câmara tem 19 vereadores e você tem, né, seu partido, o senhor, tem 14 candidatos. Como esse diálogo com a Câmara, no sentido de aprovação de projetos, negociações, o que o senhor estabelece como meta para isso aí? Reginaldo, nós acabamos de citar o termo diálogo, né? Não, quando se fala de negociação do Executivo com o Legislativo, não tem que necessariamente ser uma negociação de troca de favores e favorecimentos. Pode ser uma negociação do bem, sim. Se nós tivermos, por exemplo, um projeto de lei que foi elaborado no âmbito do Conselho Político Cidadão e com a participação de uma parte importante da sociedade civil, eu entendo que ficará muito difícil para o vereador votar contra por interesses político-partidários, por exemplo. Ele estaria votando contra uma manifestação e uma demanda, não do prefeito Dimas, mas da sociedade. Fica muito mais complicado, e a gente partindo para essa área de negociação saudável, política, né, fica muito mais fácil da gente ter o entendimento. Eu tenho certeza que, independente de paixões partidárias, ou de oposição e de situação e tudo mais, cada um dos integrantes do Legislativo, cada um dos vereadores, ele tem por princípio
assim, no âmago dele, a vontade de ver o melhor para o americano. Quando isso acontece, eu duvido que votaria. Se algum quiser votar contra, ele vai se indispor com a sociedade, não com o prefeito. Caso o senhor seja eleito, candidato, a Rede será o único partido político com algum tipo de cargo no executivo, por exemplo? É possível haver uma composição ou uma aproximação de outras legendas aí à administração do senhor? Sem dúvida nenhuma, Tomás. Nós nomeamos o secretariado porque entendemos que se o secretariado não estiver funcionando de maneira harmônica, sincronizada, onde haja o entendimento, a interação entre eles, nós até pretendemos fazer uma reunião periódica, seja mensal ou quinzenal, conforme a demanda, com todas as secretarias, para que cada uma saiba o que a outra faz, o que a outra precisa e quem é que pode auxiliá-la na solução daquelas demandas, daqueles problemas que a outra secretaria tem. Então, o secretariado, nós pretendemos montar um time, repito, técnico, competente e de credibilidade. Agora, é óbvio que nós temos que ter o trato político, e o faremos, não em termos de secretariado, mas de segundo e terceiro escalão, desde que os indicados tenham os critérios de competência e credibilidade, certamente não vamos ter nenhum problema de relacionamento com os outros partidos na nossa gestão. Candidato, em 2014, o senhor apoiou, ainda que pessoalmente, a candidatura do atual prefeito. O que mudou? Por que o senhor decidiu dessa vez ser o candidato a prefeito? Olha, eu até numa conversa com o meu amigo Omar Najjar, eu contei a ele no ano passado que nós estávamos formando um grupo novo em Americana para participar da política, mas um grupo cidadão em nome da Rede Sustentabilidade, e que poderíamos estar juntos, por que não? Essa conversa, inclusive, aconteceu, nós temos um relacionamento ótimo, né? Mas avaliando o desempenho da rede de hoje para o futuro, nós chegamos à conclusão que apresentar uma candidatura majoritária fortaleceria mais o grupo, daria uma dimensão, um papel de protagonista para a Rede Sustentabilidade e não de coadjuvante, como muitos partidos o são. Nós consideramos a Rede um partido que já nasceu grande, repito, pela votação que já teve, né, inclusive em Americana. Nós tivemos na eleição para a presidência da República em 2014 31.500 votos, né, para a candidata Marina Silva. Quer dizer, a Rede já tem uma base eleitoral importante, né? Nada contra, não se trata de se tornar adversário, mas sim de participar da política com um novo grupo e que seja, repito, protagonista e não coadjuvante da política americanense. Pelo que o senhor vê da situação hoje, como o senhor encara a greve dos servidores? Uma situação que, vendo de fora, daria para solucionar? Olha, eu sinceramente, Reginaldo, eu tenho certeza que nós faríamos com que essa situação, não somente a greve, mas essa situação de animosidade, ela não aconteceria se nós estivéssemos no poder. O que o senhor faria diferente para que esse tipo de animosidade ou a situação atual de uma greve por mês acontecesse, por exemplo? Uma palavra só, Tomás: diálogo. Repito, eu costumo dizer que quando falta... Isso acontece até em casa, né? Quando alguém perde emprego, quando o salário atrasa, a primeira coisa que tem que ter entre o marido, a esposa, os filhos, é o diálogo. No meu entendimento, é isso o que faltou. Eu acho que agora já não dá mais para restaurar uma situação de entendimento e de boa negociação, mas infelizmente, ao meu ver, é isso que aconteceu. Repito, tenho certeza que dificuldades financeiras nós teremos 2017, quiçá até 2018 ainda, embora a gente tenha visto previsões de um 2018 mais próspero, de maior crescimento, né? Mas nós vamos lidar sempre com falta de recurso, com falta de verba. O diálogo, ele torna as coisas viáveis, o entendimento, ele convence as pessoas a trabalhar, não porque elas são obrigadas a trabalhar. Eu cultuo uma forma, um modelo de liderança que eu considero o mais adequado para o século XXI.
Não é aquela liderança que faz a pessoa trabalhar porque elas são obrigadas a trabalhar, ou porque elas ganham. Elas têm que cumprir seus deveres, sim, têm que ganhar seu dinheiro, sim, porque vivem do trabalho, mas as pessoas precisam trabalhar porque elas gostam do benefício que o trabalho delas traz para a sociedade, traz para a americana. É isso que nós pretendemos fazer e é isso que nós faríamos. Estamos falando sobre hipótese, na verdade, é só uma ponderação. Candidato, existe um problema real hoje e que a tendência é se agravar para o ano que vem, que é o comprometimento da Receita Municipal com a folha de pagamento. Hoje está em torno de 57%, e caso se mantenha o mesmo número de servidores públicos e comissionados para o ano que vem, isso deve ultrapassar a casa dos 60%. Eu gostaria de saber o que o senhor faria para reduzir esse comprometimento. Corte de pessoal, aonde seria cortado, como que o senhor, de que forma que o senhor vê que isso pode ser feito sem prejudicar o serviço municipal? Nós temos que partir de uma situação consolidada. O trabalhador concursado, o funcionário público concursado, ele tem estabilidade. Esse é um ponto que é praticamente irremovível. É óbvio que tem as exceções, dependendo da gravidade, da falta, da prevaricação e tudo mais, você pode abrir sindicância e dispensar. Esse é o início do estudo. Nós temos que saber realmente quantos funcionários concursados tem, aonde estão alocados, otimizar essa alocação e, em segundo plano, pensar nos comissionados. É óbvio que tem que ter um número mínimo necessário de comissionados, porque se trata de cargos de confiança e tudo mais. Tem ideia desse número, Dimas, ou não? Na sua gestão, pelo que o senhor vê, pelo funcionamento da máquina, 5 mil servidores, qual que seria o número X aí para administrar? Reginaldo, é um pouco precoce falar sobre o número, porque nós não temos esse diagnóstico, nós vamos ter esse diagnóstico no governo de transição, depois da eleição e até a nossa posse, né? Mas são algumas dezenas, pouca coisa, o mínimo necessário, porque a gente percebe uma frustração do funcionário público concursado, porque ele vê um comissionado fazendo uma função que ele poderia fazer tão bem, ou quem sabe até melhor pela experiência. Nós vamos mapear isso, aproveitar ao máximo os concursados, né? E, obviamente, a partir desse cenário, repito, nomear aonde for necessário, né, e com a quantidade mínima necessária, cargo de confiança. Tenho certeza, Tomás, respondendo objetivamente a sua pergunta, que dessa maneira nós vamos conseguir colocar, sim, a folha de pagamento no percentual que a lei de responsabilidade fiscal exige, e até não é só a lei de responsabilidade fiscal, é a responsabilidade administrativa de um prefeito. No plano de governo do senhor, a maioria dos itens propostos faz uma explanação breve sobre determinado tema e coloca que as demais propostas serão desenvolvidas de acordo com a demanda e com o secretário responsável por essa pasta. O senhor disse que a formação e a montagem de equipe ela já vem se dando no âmbito da própria campanha. Essa equipe ajudou o senhor na formatação do plano de governo? Por que não há, por exemplo, planos específicos para questões como o Hospital Municipal, Represa Salto Grande? Olha, o Hospital Municipal é uma questão específica. Só que não adianta nós apresentarmos um plano específico para o hospital, porque o que a gente nota hoje é uma dicotomia, um desentendimento ou um não entendimento da FUSAMI, né, com a Secretaria de Saúde. A FUSAMI é uma fundação que na época que foi fundada foi uma grande ideia, mas hoje ela está superada. Então, no âmbito da administração da saúde, nós vamos fazer um novo tipo, existe até, já estudamos e temos informações bem fundamentadas, existe uma legislação que permite criar um novo tipo de fundação, que vai integrar tanto a Fundação Municipal de Saúde com a saúde, a Secretaria da Saúde e todas as unidades, que a Americana tem uma infraestrutura invejável também. Então, não adianta a gente querer fazer um plano específico. Eu resumi aqui em poucas palavras a mudança da FUSAMI para uma nova fundação que permita essa integração que hoje, infelizmente, não existe.
Candidato, mas no plano de governo, além dessa questão da saúde, mas de outros pontos, houve participação dessa possível futura equipe, caso o senhor seja eleito? Olha, na verdade, nem em todas as áreas houve a participação, porque nós estamos finalizando, possivelmente, a última secretaria a ser preenchida, depois de todas preenchidas aí que nós vamos divulgar, e alguns contatos são muito recentes. Agora, falar de plano de governo, eu não vi e eu me interesso por política desde criança, até porque meu pai era um italiano muito politizado, né? E eu nunca vi um plano de governo ser seguido à risca. O plano de governo ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser receptivo às demandas recentes da população e da cidade. E é assim que nós vamos agir. Nós vamos ter um planejamento, um plano diretor. Eu pretendo até, na verdade é uma meta que eu considero muito importante, que a gente tenha um planejamento estratégico para a Americana para 2030, depois quando estiver mais próximo de 2030, para 2040, para que as administrações não desfaçam rapidamente o que uma outra fez e tente implantar novos métodos e tudo mais. Isso nem empresa funciona. Eu aprendi isso na CIA, nós temos um projeto lá na CIA que é denominado a CIA 2030 e nós vamos fazer isso para tirar essa coisa provisória, essa coisa improvisada de ficar tomando decisões. O plano de governo, ele se faz ao longo da caminhada. Com relação ainda ao empresário, não é privilégio para ninguém a situação econômica de Americana, ou seja, não é só de Americana, né? Tivemos fechamento de empresas, quer de receita, quer de arrecadação. O que o Dimas, como empresário, como presidente da associação, tem em mente? A favor da guerra fiscal? Qual seria o incentivo para novas empresas? O incentivo para as empresas que já estão aqui instaladas, gerando emprego e renda, Dimas? Reginaldo, hoje a Americana, que já foi, né, digamos assim, a princesa tecelã, embora quando a gente cite esse slogan, né, dói no coração da gente de saber que já não é mais a mesma. Hoje a Americana, ela tem o seu PIB, na maioria, a composição do PIB da Americana, a maioria hoje é prestação de serviço. A gente tem que ter um trabalho voltado para a prestação de serviço. Falando da princesa tecelã, o mercado, o parque têxtil de Americana hoje bastante diminuído, e eu até aqui queria homenagear aqueles que ainda atuam nesse parque têxtil, porque não é fácil, não existe incentivo, não existe até motivação, mas a Americana também tem uma vocação muito evidente da área de confecções. Nós podemos fazer arranjos produtivos locais, né, que incentivem empreendedores a investir, e o poder público, juntamente com o poder estadual e federal, ele tem recursos para isso, basta bons projetos para incrementar setores da economia. O setor de prestação de serviços é muito forte, Americana. A gente vislumbra a possibilidade de ter um parque industrial na área de confecções bastante grande, e ele tem uma empregabilidade muito densa, ou seja, cada máquina de confecção é um emprego gerado. Ele é muito importante. E outra coisa também é que o comércio de Americana é bastante forte. Ele tem uma característica que salta aos olhos. Nós temos um comércio central, grande, forte, e temos centros comerciais periféricos também muito fortes, né? Nós temos aí vários corredores, o Zanaga, a região da Pascoal Ardito, a Cidade Jardim, Jardim Ipiranga, Avenida Iacanga. Então, ações que façam desenvolver o parque industrial, exemplo da confecções, e estimular o crescimento das empresas de prestação de serviço e fortalecer o comércio. Eu queria só fazer uma observação aqui. Essa situação do funcionalismo público municipal com salários em atraso afeta bastante o comércio. A gente, solucionando isso, já é uma forma, ainda que modesta, mas ela contribui para o fortalecimento do comércio americano. E a Americana, quando o comércio vai bem, é porque a cidade vai bem. Temos o exemplo lá do interminável terminal rodoviário, quanto ele prejudicou, né?
e a gente conseguiu, através de uma ação política, de pressão, de cobrança, enfim, chegamos até o gabinete do governador do estado, representando a CIA e o Sindicato do Comércio, e conseguimos minimizar aquele dano, né? Essas coisas não podem acontecer quando a cidade tem uma administração forte. Não pode vir um projeto como esse e passar sem nenhum tipo de modificação. O pessoal da MTU veio, mostrou o projeto, a prefeitura não disse nada, acredito que nem sim nem não, e hoje tem muita gente lamentando a implementação desse projeto. Isso é governabilidade, isso é gestão, e nós temos o caminho para isso, fazer funcionar a administração de maneira satisfatória em todas as áreas. Candidato, voltando aí a essa questão do fortalecimento do parque industrial, a indústria têxtil, ela sofre com problemas que vão além dos limites de Americana. De que forma prática, específica, é possível segurar, por exemplo, esses empregos? Se é que é possível, seria necessário diversificar, por exemplo? Como que o senhor vê? O que um prefeito pode fazer diante de uma indústria que está em crise nacional, por exemplo? Olha, a indústria têxtil, antigamente, né, eu acho que você é relativamente novo em Americana, mas antigamente nós tínhamos tecelagem pela cidade toda. E um tecelão tocava no máximo 2 teares, porque a tecnologia era muito rudimentar. Hoje você tem um tecelão, hoje não é nem um tecelão, é um técnico, né? Ele toca 20, 30 teares ao mesmo tempo, com uma produtividade infinitamente maior. Quer dizer, do setor têxtil, esperar empregabilidade é um pouco ilusório, né? Agora, não pode acontecer como as indústrias têxteis desembolsaram dinheiro para fazer a estação de tratamento de esgoto funcionar, e isso acabou não acontecendo. Hoje eles vão ter que pôr a mão no bolso novamente para atender uma demanda que é deles e que o Estado não cumpre com a sua obrigação de fazer acontecer, né? Isso aí diz respeito àquilo que eu falei de sustentabilidade em todas as áreas, né? Econômica, administrativa, ética e ambiental. Então, é possível incrementar, sim. Não dá para pensar em trazer uma Goodyear para a Americana, como aconteceu na década de 60, final de 60 e início da década de 70. A gente tem que ter outras formas de ação para garantir a empregabilidade. Uma inovação também, se me permite, Tomás, é que nós teremos uma Secretaria de Assistência Social, Emprego e Renda. A gente percebe que quando se fala em emprego, desemprego, a questão ela é considerada sempre uma questão nacional, né? O desemprego do Brasil todo. Mas o município pode ter ações que ele está muito mais próximo da população, daquele pessoal que precisa trabalhar, principalmente a juventude que precisa. Eu tive uma queixa visitando uma residência no Zanaga de um garoto, falou: meus amigos da minha faixa etária estão indo embora da Americana por causa de buscar emprego fora. O município pode sim incrementar e trabalhar no sentido de proporcionar o emprego a essa juventude, que afinal hoje são muito bem formados nos cursos técnicos e depois não tem onde trabalhar. O município pode atuar nisso também. Já que o senhor está dizendo sobre cursos técnicos, aprendizado, qual a proposta do Dimas Julião, do seu partido, para a educação em Americana, já que a educação, como todo mundo sabe, tem maior orçamento, né, maior fatia do bolo, 25%, Dimas? Pois é, ainda ontem à noite, conversando com uma amiga nossa, que é professora, ela estava contando de que forma eles estão trabalhando, assim meio que perdidos, desmotivados, né? Porque existem verbas carimbadas específicas para a educação. E o que aconteceu de uns anos para cá, é que essa verba vinha, em vez de ser aplicada especificamente para a educação, ela ia para um caixa central, né? E aí a pergunta, cadê o dinheiro do Fundeb, por exemplo, né? Nós temos que primeiro retomar essa gestão financeira da educação, que ficou muito prejudicada, né? E eu não estou me referindo à administração atual, não. Estou dizendo que isso vem acontecendo de tempos para cá, né? Primeiro, organizar essa gestão financeira da educação e depois colocar em funcionamento uma estrutura educacional que a Americana tem, que eu acho que
Raríssimas cidades do nosso país têm o número que nós temos de escolas, de CIEPs, de CAICs, enfim, colocar isso para funcionar. E nós já tivemos a Americana como referência na área educacional. Reorganizando, otimizando o uso de verba, eu não tenho dúvidas que isso voltará, não é de uma hora para outra, mas eu acredito que pelo segundo ano da nossa administração isso já deverá estar ocorrendo. Candidato, quais são os principais problemas que o senhor vê em Americana na prática e o senhor acha que a solução hoje econômica da cidade é aumento de arrecadação e como isso aconteceria, ou corte de custos e como isso aconteceria? Bom, a exemplo de qualquer orçamento, seja ele pessoal, empresarial ou oficial ou estatal, a gente tem que buscar ver aonde que isso pode ser realmente enxugado. Você tem que trabalhar no corte de custos e no aumento da receita. Pensar em aumento da receita num momento recessivo como esse é ilusão, sonhar alto, né? O que eu entendo é que existem mecanismos na prefeitura que não funcionam adequadamente, mas que poderiam funcionar a própria cobrança dos impostos municipais. Nós temos grandes devedores dos impostos municipais e não há uma cobrança sistemática para que essa receita não realizada nos anos anteriores, para que ela possa vir a contribuir com o atual orçamento. Seria uma chamada atualização de valores, vamos dizer assim, mais ou menos? Eu vejo a anistia, por exemplo, né? Periodicamente, aliás, já tem gente que faz uma engenharia financeira, viu, Reginaldo? Não paga, fica esperando. Eu vou esperar a próxima anistia. Tem que haver uma cobrança sistemática e eficaz. Eu aprendi, eu sempre cito, a CIA é minha grande escola. Nós implantamos o Central de Recuperação de Crédito e estamos recuperando créditos que as empresas nem contavam mais, por conta de uma intermediação entre o devedor e o credor. Na prefeitura, nós não vemos isso acontecer. Você vem e lança uma anistia, uma promoção, vamos dizer assim, né? um refis, e aquilo tem um efeito limitado e para por ali. A gente pode melhorar as receitas, Tomás, atuando dessa forma, na cobrança sistemática e competente dos impostos atrasados também. Eu vejo isso claramente como uma fonte de receita adicional que, infelizmente, a Prefeitura da Americana até hoje não aproveitou de maneira eficiente. Muito bem, o tempo passa muito rápido, 11h58. Considerações finais, Dimas, porque votar no senhor, o seu número, enfim, fazer o seu marketing para encerrar essa sabatina. Que bom, tem um tempinho de considerações finais. Para dizer aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas, que a nossa proposta é fazer um novo modelo de gestão, baseado numa nova forma de fazer política. A velha política está superada, a política de troca de favores, enfim, de negociações, né, escusas. A gente quer fazer tudo com transparência, eficiência e participação popular acima de tudo. Então, quem não quer uma volta ao passado, quem não quer que continue como está e quer inovação, eu recomendo votar em 18, Dimas Julian, Rede Sustentabilidade. Tá bom, muito obrigado, Dimas, obrigado a todos pela atenção. A gente volta amanhã às 11 horas com o Liberal no Ar, segunda edição, e às 11h15 na sequência da sabatina. Um abraço, até mais.